Não há nada pior no mundo do que você estar totalmente nas mãos de alguém. E essa é a situação atual da família Bolsonaro perante o advogado Fred Wassef, Frederico Wassef. Fala aí, rapaziada, tudo beleza? Bora gravar o vídeo do dia. Bora começar hoje, dia 22 de junho de 2020, né? Ontem à noite, o senador Flávio Bolsonaro emitiu uma nota, né, na rede social, no Twitter, falando que Frederico Wassef não é mais o advogado, não mais representa ele na defesa do caso das rachadinhas lá da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ele contratou, despediu o advogado, né, com uma nota muito elogiosa, os trabalhos e a lealdade de Wassef, mas optou por contratar outros nomes, né? Inclusive seria o advogado que já trabalhou, né, para o Sérgio Cabral e tudo mais. Isso não tem nada a ver, né? Ele contrata quem ele quiser fazer a defesa dele. Agora, o que eu quero focar nesse vídeo de hoje, nessa reflexão aqui de hoje com vocês, é a situação delicada que a família Bolsonaro se encontra perante esse Frederico Wassef, né? De fato, ele sabe de muita coisa e ele fez coisas que vão além do que um advogado normalmente faz, normalmente ele executa na defesa, né? Por exemplo, abrigar Queiroz em um imóvel de sua propriedade é realmente algo que extrapola, né? Normalmente a defesa não se presta a esse tipo de função, esse tipo de papel, né? Esse tipo de trabalho. E aí, naturalmente, o ACF tem acesso e tem informações extremamente privilegiadas do que de fato aconteceu, e ele sim pode ser um homem-bomba, vir a ser um homem-bomba para a família Bolsonaro. Vamos compreender que ele advoga para o pai, Jair Bolsonaro, ele tem livre trânsito, tanto no Palácio Alvorada quanto no Palácio do Planalto, né? Sua presença já foi registrada inúmeras vezes nesses dois ambientes. Ele goza de trânsito tranquilo com os membros da família Bolsonaro. E tudo isso coloca a família Bolsonaro numa situação muito delicada, né? Porque, naturalmente, agora a justiça vai tentar compreender, vai tentar, as investigações vão caminhar para chegar a uma resposta do que o Fabrício Queiroz estava fazendo neste imóvel, nesse sítio de Atibaia, de propriedade de Frederico Wassef, né? As consequências disso, um ser humano pressionar tanto Fabrício Queiroz na cadeia, que agora também trocou de advogado, né? O Cata Preta, um advogado que tem relação próxima com a CEF, é que assumiu a defesa de Fabrício Queiroz. Tanto Fabrício Queiroz, na situação lá de preso preventivamente lá no Rio de Janeiro, quanto o Frederico Wassef, eles vão se sentir pressionados, eles vão ficar cercados agora para que a gente possa, a justiça tente, as investigações tentem entender quais são as relações entre ele e a família Bolsonaro e o que Queiroz estava fazendo no sítio de Atibaia, né? Alguma resposta convincente vai ter que ser dada. E até agora ela não apareceu, né? Um dos momentos mais sublimes. E olha que a gente está tendo momentos sublimes ultimamente no jornalismo brasileiro, né? Mas a repórter Andréa Sadi pressionando o advogado em relação a como o Queiroz teria chegado lá. Ele chegou do céu, ele pulou o muro. Aquilo lá já entra para os anais do jornalismo brasileiro de uma forma de você expor o ridículo e expor a tergiversação do seu convidado, do seu entrevistado, nesse tipo de circunstância, né? Parabéns à repórter que foi muito espirituosa e sublinhou, realçou o quão absurda estavam as falas e as colocações do Fred Wassef naquela entrevista dada à Rede Globo, né? E aquilo lá foi realmente fantástico. Meus parabéns a André Sadi por ter tido. Ela foi muito espirituosa, né? Em impressioná-lo dessa forma. Ela teve as mãos ali na hora da entrevista. Parabéns a ela. Foi uma grande sacada. Voltando a falar das pressões que o ACF pode exercer sobre a família Bolsonaro, né? A nota de Flávio Bolsonaro coloca que ele não realmente ele não pode sair atirando, né? Normalmente, quando as pessoas rompem com o bolsonarismo, elas costumam cair em desgraça pública, né?
Bom, a lista é extensa em relação a isso, né? A gente tem Gustavo Bebiano, o general Santos Cruz, a gente tem o próprio Sérgio Moro e vários outros e os deputados parlamentares, né, do PSL que sofreram com isso, do PSL da ala do Luciano Bivar, né? O delegado Valdir, a Joyce Hasselmann. A lista é extensa de pessoas que, quando se afastam do bolsonarismo, são simplesmente defenestradas na rede social. Isso não aconteceu com o Fred Wassef, né? Por quê? Receio que a família tem, entendeu? De colocar a sua tropa digital do gabinete do ódio, colocar os robôs em ação para detonar o cara, para falar que ele e o Queiroz é que mantinham relação. Enquanto isso não aconteceu. Fabrício Queiroz é outro também que é preservado pela milícia, né, pela turba digital bolsonarista. Os robôs realmente poupam Queiroz, poupam o Acef, porque se eles falarem o conteúdo desse racha e o conteúdo explosivo das falas de Wassef, do que ele sabe, e de Fabrício Queiroz, pode sim vir a detonar a família de uma forma que às vezes você não dimensiona, né? Você não consegue controlar, você não consegue prever onde isso vai dar. E outra, né? Todos os Bolsonaros sabem o que fizeram no verão passado, né? Eles sabem dos seus equívocos, eles sabem do que os outros sabem, e talvez isso seja um motivo de maior angústia por parte do presidente, por parte do senador Flávio, por parte do deputado Eduardo e por parte do vereador Carlos Bolsonaro, né? O ACF, ele representava Carlos Bolsonaro em três, ele tinha procuração para representar Carlos Bolsonaro em três ações, né, em que ele é parte. O Flávio em mais três e Jair em mais três. Agora tem que ver como é que isso vai desenrolar, né? O Acef parece que ele, no primeiro momento, pelo menos, né? Ele preserva a família Bolsonaro, ele assume para si o ônus e a responsabilidade de ter colocado Fabrício Queiroz dentro do seu imóvel. Ele confirma, ele reafirma que a família Bolsonaro não tinha conhecimento disso, ou seja, ele traz para si o ônus. Agora precisamos ver até quando, né? Porque agora as coisas começam a apertar e uma hora esse estoicismo talvez não seja suficiente. Talvez ele não dê conta de suportar as pressões e às vezes as provas são tão contundentes, né? Às vezes pinta uma gravação, pinta uma conversa de WhatsApp aí, fruto das buscas e apreensões que foram feitas no final de semana, e alguém dá com a língua nos dentes, né? Principalmente os dois, né? Fabrício Queiroz, que perde agora o conforto que ele tinha lá no City, né? De assistir aos jogos do Vasco da Gama, seu time de coração, de fazer o churrasco que ele tanto aprecia, e beber sua cerveja Corona com limãozinho, né? De acordo com essa seria a preferência dele, de acordo com os áudios vazados do celular de sua esposa. Agora é ver até que momento ele aguenta essa pressão, né? E tem que ver se essas investigações, se esse trabalho desenvolvido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, junto do Ministério Público Fluminense, não vão para cima também da esposa e da filha do Queiroz. Normalmente, nesse tipo de circunstância, a pessoa perde um pouco aquela rigidez, aquela postura mais dura, né? Porque quando parte para cima de família envolve um sentimento, né? As pessoas às vezes baqueiam na sua posição de resistência original. A gente tem que acompanhar esse desdobramento, tem que acompanhar como essas milícias digitais vão tratar o Fred e o Acef, porque aparentemente temperança e bom senso não são exatamente as características, né, pessoais de Acef. Parece que ele gosta de colocar publicamente o poder e o prestígio que ele tem perante a família Bolsonaro. Agora ele vai ter que ser escanteado e vamos ver quanto tempo ele vai suportar isso. O ponto é, hoje a situação hiperdelicada, hiperfragilizada da família Bolsonaro perante as coisas que fizeram no passado, né? Veja você que tudo isso que a gente falou no vídeo de hoje, nada diz respeito ao mandato de Jair Bolsonaro e de Flávio Bolsonaro, do dia 1º de janeiro de 2019. São tudo questões pregressas de 2018 para trás, que são os fantasmas, os esqueletos do armário que assombram, de fato, a família Bolsonaro, né? Vamos aguardar o desenrolamento os próximos passos. Vamos ver o que essa semana aí nos aguarda. Deixo para você meu sincero abraço. As lives no final de semana foram ótimas. Se você não assistiu, assista aí. Sexta-feira com Everson Cândido. No sábado com o professor João Mar Carvalho. Muito conteúdo legal, muita coisa interessante. Então, se você não teve a possibilidade de assistir, elas já estão disponíveis aqui no canal para você ver. Ontem eu não consegui gravar o vídeo da série, né? Explicando Chapéu, Cerveja e Frustrações.
Ontem eu fiz cerveja, abracei, cara, terminei muito cansado, tomei um banho, fui almoçar, fui dormir e não consegui focar nisso ontem. Mas domingo que vem eu retomo a série, falando da próxima música. Se eu não me engano, é Bola 8 a próxima. Não, é Bola 8 sim. Então eu retorno. As lives dessa semana ainda não confirmei, sabe? Eu tô em dúvida se eu continuo fazendo a live de quarta-feira, que eu tô achando que tá muito uma overdose de conteúdo para vocês. Tô achando que eu vou tirar um pouco o pé, entendeu? Fazer live só na sexta e no sábado. Eu tenho a impressão que é mais inteligente esse dimensionamento. Mas a gente vai conversando sobre isso por aqui. Beleza? Peço para que você curta o vídeo. Eu já esqueci de falar lá no começo do vídeo, né? Eu ainda vou aprender isso, eu ainda vou decorar isso direito. Se inscreva no canal, por favor, caso chegou até aqui, é porque você gostou. E se você gostou, se inscreva, porque sempre tem conteúdo semelhante a esse perfil por aqui. Peço para que você se inscreva, peço para que você deixe seu like, peço para que você ative as notificações e peço para que você compartilhe com o seu rapaziada aí no Zap, beleza? Excelente semana, rapaziada. É nóis. Abração, bicho.